Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Prevencor e hoje nós vamos dar sequência a uma conversa que iniciamos algumas semanas atrás com a nutricionista Karina, que está aqui novamente conosco, falando sobre alimentos funcionais. Foi um sucesso aquela entrevista, uma série de dúvidas, as pessoas não se cansam de acompanhar, assistir e receber essa orientação, porque afinal de contas hoje a gente tem acesso a tantos alimentos diferentes e a gente acaba se confundindo, né, Karina? Tudo bem com você? Oi, Elenisa, tudo bem? É um prazer novamente estar participando do programa e poder esclarecer algumas dúvidas, né? Ou esclarecer alguns alimentos que trazem esse benefício à saúde. Nós vamos falar um pouquinho deles hoje, né? Nós vamos falar dos alimentos funcionais em cardiologia. E o que seriam esses alimentos funcionais? São alimentos com funções nutricionais que promovem benefícios à saúde. Nós vamos falar um pouquinho desses benefícios, as funções aí de cada alimento, o que compõe aí nesses alimentos. E a quantidade adequada também, né? Verdade, que às vezes a gente acha que assim, uma porção, uma colherzinha de café é suficiente, não é. Para ativar aí, pra gente... É importante a quantidade certa, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E também uma rotina de consumo, né? Porque é um tipo de alimento que tem que entrar no seu cardápio diariamente. Você tem que criar um hábito de consumir. Não é de vez em quando. Falar, eu lembro, vai lá no supermercado e aí a doutora falou, eu vou comer esse aqui hoje e depois nunca mais. Tem que ter uma rotina para o organismo começar a entender essa mensagem que o alimento transmite. Não adianta uma vez na semana, 2 vezes na semana. É importante fazer o rodízio dos alimentos e acrescentar ele no dia a dia, né? Fazendo o rodízio desses alimentos, porque assim, a gente precisa de muitas vitaminas e minerais, e se a gente acabar consumindo sempre o mesmo alimento, a gente vai repetir sempre as mesmas vitaminas e minerais. Então é importante a gente dar continuidade, consumir esses alimentos e fazer o rodízio deles. Vamos começar então, olha... A Karina preparou aqui uma mesa pra gente especial com alguns itens que são indispensáveis no cardápio de todo mundo. Eu queria falar um pouquinho assim, o que vai promover pra gente esses alimentos, né? Assim, vai trabalhar com a imunidade, né? Redução aí do processo de envelhecimento, a manutenção da saúde e trabalhar assim com prevenção de alguns tipos de doenças também, né? Aqui tem a linhaça, né? A gente tá vendo aqui a linhaça, ela é importante, é um valor... Tem muito ômega 3, é anti-inflamatório, a gente tem as fibras solúveis e insolúveis, né? Tem um bom funcionamento aí com as fibras para o intestino, tá? E com a linhaça, a gente tem redução também desse colesterol. Só que é importante a linhaça dourada, porque ela é cultivada em regiões frias e aí elas são orgânicas, né? Não tem os agrotóxicos. E a melhor maneira de consumir essa linhaça dourada? A gente não pode consumir ela em sementinha, porque o organismo não vai conseguir quebrar, né? Vai ser utilizado como fibra. O ideal seria bater, né? Bater no suco. Transforma bate separado, faz um pozinho ou bate junto com a bebida, o leite, a vitamina? Se bater separado, pode ficar de 3 a 4 dias armazenado na geladeira, tá? Se bater junto, poderia bater a sementinha no suco, daí no leite e já consumir. E essa sementinha, ela não pode ficar muito tempo fora da geladeira ou na geladeira, porque aí perde as funções, algumas propriedades que são importantes. Eu vi esses dias, aproveitando, Karina, uma sugestão, eu até comprei, porque eu nunca tinha consumido, o óleo de linhaça, que aliás é difícil de encontrar, né? Tem um preço assim que assusta, porque geralmente os produtos mais saudáveis tem um preço diferente, mas vale a pena porque rende. Então a sugestão era colocar uma colher de óleo de linhaça na salada ou até mesmo num leite com morango, né? Naquele lanchinho de intervalo entre as refeições. O óleo também é fundamental, assim como a semente. Com certeza, tem uma ação potente, é mais concentrado. E a gente até poderia fazer um mix, misturar o óleo o azeite, o extra virgem, o óleo de linhaça, o gergelim e fazer o temperinho na salada, né? Preparar um temperinho que fica uma delícia. Fica saboroso. Aqui a gente vai encontrar o chá verde, né? Ele tem uma potente ação aí antioxidante. Ele auxilia no emagrecimento. A gente consegue reduzir o colesterol, só que a gente tem que preparar da maneira correta, tá? Porque assim, não adianta a gente comprar o chá verde pronto, né? Que a gente é infusão, porque o princípio ativo é as catequinas que a gente encontra aí nessa
esse gosto amargo que tem o chá verde. Essa é característico, não adianta querer eliminar. Mascarar ou colocar muito açúcar, né? O que a gente poderia fazer é deixar gelado e bater com alguma fruta. Mas depois que a gente também deixa ele gelado, armazena na geladeira, não pode reaquecer. Tá? E esse chá verde, como que é o ideal a gente preparar? A hora que a água começar a ferver, desligar, coloca as folhinhas na xícara, coloca essa água, abafa por uns 5 minutinhos para depois estar ingerindo. Não adianta também a gente preparar e já ingerir, tem todo um processo para liberação. Tem um ritual. Tem um ritual. Os orientais que consomem muito chá, né, depois das refeições principalmente, e tem um ritual do chá, tem um tempo certo. Com certeza. E ele também vai auxiliar aí no processo digestivo. Então, assim, ele é muito importante, principalmente aí para redução de colesterol e auxiliar aí na redução do peso. Tá? E na verdade, assim, tem aquele saquinho que a gente já compra, né, já para colocar na água, que são várias praticidades, mas o ideal é encontrar a folhinha mesmo aí sequinha, né, o extrato, e de boa procedência, porque a gente, como não é especialista, qualquer folhinha a gente pode ser levado a erro. E já acha que está consumindo o que é o ideal, a recomendação. Então, assim, se for, eu não indico, assim, o sachê. Se for o sachê, eu recomendo abrir esse sachê para a água entrar em contato com as folhas, né? Para aí a gente já consegue algumas propriedades funcionais. Tá? Aqui, né, a gente encontra as castanhas do Pará, eu trouxe, né, a amêndoa e a macadâmia. A Nenise até estava perguntando a respeito, nossa, Karina, não é super calórica, e a gordura? É uma gordura excelente para o coração, uma gordura monoinsaturada, né? É antioxidante, é anti-inflamatória, tem arginina, que é um aminoácido, e aí tem algumas propriedades que a gente tem bastante vitamina E, tem manganês e tem selênio. Só que a recomendação, por exemplo, a castanha de Pará é 1 unidade ao dia. Esse que é o desafio, porque a gente já vai beliscando, esse é o erro. Com essa quantidade de 1 unidade, a gente já tem as recomendações, por exemplo, de selênio, né, do dia que a gente precisa. E aí a pessoa às vezes consome, a pessoa muito ansiosa, né, vai lá, toma uma cervejinha que acaba beliscando, e aí vai 10, a mão cheia, e não teria recomendação. A do Pará, a recomendação seria a gente poderia fazer um mix, então pegar 2 de macadâmia, uma de amêndoa e uma Pará, né? E essa gordura traz muitos benefícios ao coração, mas a gente tem que tomar um cuidado que a castanha ela também pode ser muito alergênica. Então, assim, eu não indico diariamente acabar fazendo um rodízio dessas castanhas. Vai intercalando, então. Intercalando as castanhas, tipo 3 vezes na semana, 4, e armazenar também na geladeira, porque ela é propícia a fungos, né? Então, a conservação do alimento também faz a diferença, né? Porque às vezes você, além da procedência, a conservação, que às vezes chega um ótimo alimento até você, depois você não conserva direito, vai consumir, sente algum, né, mal-estar e associa ao alimento, e não é a conservação. Com certeza, e também tem aquele gosto desagradável, que é um gosto rançoso, assim, né, que aí altera o paladar. Então é importante também conservar na geladeira depois de aberta. E a Karina falando assim, né, a gente já começa a visualizar uma outra postura, porque nós brasileiros, né, no dia a dia temos o hábito de comer muito, não sei se, né, aquele costume do arroz e feijão, aquele prato feito, né, do brasileiro, o ovo, quantidade exagerada. Então quando você fala uma castanha, 2 ou 3, né, a amêndoa, então a gente percebe o quanto é mais econômico até, porque você vai comprar uma bandejinha e vai comendo aos pouquinhos. Claro, se for para comer tudo de uma vez, fica pesado no orçamento, mas se for para comer na quantidade adequada e a gente vai comer direito, gasta menos. Isso eu venho reparando, né? Salada é muito mais barato, exceto tomate que tá caro, não é? Mas assim, de um modo geral, é muito mais barato ter uma alimentação saudável. Então, eu costumo falar para os pacientes assim, que as castanhas, assim, elas não são tão acessíveis, mas assim, o pessoal vai no mercado, já sai com quantos litros de refrigerante, né? E aí os sucos de saquinhos também. Então, assim, se a gente começar a eliminar esses alimentos e colocar esses alimentos funcionais, a gente consegue fazer um rodízio. Então, assim, é importante consumir, é importante. Quem não tem condições, não dá para consumir todos os dias, que a gente precisa fazer o rodízio, a gente deixa 3 vezes na semana. A gente já começa a trabalhar com esse poder antioxidante dos alimentos, anti-inflamatório. O importante é organizar as ideias e organizar a economia de casa para uma economia saudável, inclusive para dar o exemplo para as crianças, né? Com certeza. Hoje a gente vê
A gente está vendo muitas reportagens aí do consumo aí de refrigerante, de açúcar com as crianças, né? E as crianças já são criadas com refrigerante já na mesa, na hora do almoço, do jantar, que é um hábito muito inadequado, né? São submetidas a isso, às vezes não tem nem escolha, né? É isso que elas têm e pronto. E alguém apresenta para eles esses alimentos. Se a gente já melhora esse comportamento da criança a partir dos 2 anos, né? Coloca essa alimentação saudável, é bem mais fácil, porque essa criança obesa e sobrepeso, as chances são bem mais altas de ser um adulto aí obeso, sobrepeso, né? Então... Muito bem, vamos lá, Karina, para a sequência aqui, então, depois das... O alho, né, que tem o composto, que é a alicina. O alho, ele também é o hipotensor, que ajuda a reduzir a pressão, tá? E também colesterol, só que o ideal seria consumi-lo cru, né? Que às vezes a gente aquece, tem um segredinho. Depois de picar ou macerar, a gente tem que esperar pelo menos 10 minutinhos para colocar na panela, né? Que ativa uma enzima que é importante para o coração. Se eu aguardar esses 10 minutinhos, eu posso aquecer, então? Aí depois você poderia aquecer para ativar essa enzima, mas o ideal seria colocar na salada. E aí você estava falando de um mix também dos óleos, né? Me veio aqui a ideia, eu já vi que as pessoas fazem até aquelas garrafinhas, ficam até decorativas, né? Com vários azeites, azeite de oliva, óleos, o alho, alecrim, ativa também todas essas propriedades? Também, mas assim, quando ele fica já descascado lá por algum tempo, assim, qualquer nutriente a gente acaba perdendo um pouco as propriedades. O melhor é fazer menos? Não, o ideal, aquilo é para dar sabor também, mas o ideal seria fazer na salada, picar, guardar uns 10 minutinhos para depois colocar na salada ou depois comer. Tem esse segredinho aí, né? Mas é importante que às vezes a pessoa acha que o gosto igual da linhaça na salada, do olhinho, fica muito acentuado. Então poderia colocar alecrim, né? Algumas ervas, o alho, que altera um pouquinho o sabor, um sabor para quem gosta, um sabor agradável. Vai intercalando, mas essa dica do alho é interessante, né? Deixar uns 10 minutinhos depois de amassar e aí sim pode fazer o uso. É isso aí. E aqui é a soja, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo ou usando em excesso. A gente tem que tomar um cuidado também com a soja, né? É importante porque a soja tem um valor proteico, tem aminoácidos, né? Então, assim, muitas vezes a gente poderia colocar uma vez na semana no lugar da carne, né? Então é importante, porque daí a gente auxilia nessa redução do colesterol, porque um dos motivos aí de alteração do colesterol é a gordura saturada, né? Que vem dos embutidos, da carne vermelha, né? E um dos alimentos que o pessoal ainda tem medo de consumir, que acha que interfere nesse colesterol, é o ovo, que não interfere. Há alguns anos já os estudos mostraram que ele era o vilão, né? O vilão, agora ele é ele vem com tudo, bem saudável, né? Tem colina, que é bom para memória, né? Então a gente poderia sempre, assim, além de reduzir a carne do dia a dia, a gente poderia acrescentar então a soja também, uma fonte proteica. E a soja, nós poderíamos também valorizar aquele consumo, né, do leite de soja, que hoje também está mais próximo, né, da gente no dia a dia. É válido o leite de soja? Então, Lenisa, no leite de soja, assim, a gente tem conservante, a gente tem corantes, né? Assim, não é um leite tão puro, mas assim, a gente pode rodiziar. Já é alguma coisa. A gente poderia rodiziar. A gente tem uma concentração maior das propriedades na soja, mas assim, o leite, né? Hoje tem os leites com sabores, não teria problema a gente rodiziar esse leite, né? Intercalar um pouquinho com o leite e substituir pelo leite integral, leite semidesnatado, que é o leite de vaca, e colocar o de soja, não teria problema. Para começar a se adaptar, né? Que tem uma resistência com a soja, porque antigamente era muito difícil consumir soja, não era muito ruim. Agora não, agora tem um processo todo de preparo, a gente já encontra muitos produtos aí pra gente consumir. Com certeza, mas a gente também tem que tomar cuidado com os alimentos processados, né? Muito hambúrguer, assim, os congelados, porque a pessoa às vezes vira vegetariana, para de consumir os produto animal, carne, ovos, derivados, e só coloca, assim, esses produtos intensos aí, o uso dessa soja. Então, assim, que também não é interessante, né? Extremo, né? Nada que é extremo, né? Ela tem um poder alergênico também muito grande. Então, assim, é tudo rodiziar esses alimentos. E equilibrar, né? Aqui a gente encontra
o suco de uva, né? Que muitas vezes a pessoa, assim, acaba tomando o vinho, né? O cálice, né? Que a nutricionista não poderia indicar. Acho que em casa quem viu já pensou, ufa, tem um vinho ali, né? E não é, suco de uva. É suco de uva, que tem uma propriedade importante, né? O resveratrol aí para o coração. Então, ele hoje é aconselhável. E a quantidade aí, a recomendação 400 ml, né? No dia tem que tomar cuidado com os pacientes que têm triglicéridos alterados ou a glicemia, né? Que ele cai rápido na corrente sanguínea, ele tem um índice glicêmico alto, mas ele é importante para o coração. Então, 400 ml, 2 copos, mais ou menos. Uma média para quem não teria problema de glicemia, tá? E aí, para finalizar, aqui eu trouxe o cacau em pó, né? Que tem as propriedades, tem polifenóis, é importante aí para aumentar a HDL, né? Que é o colesterol bom do nosso coração, o protetor, e até reduzir aí a pressão. E antes o chocolate era um vilão, né? Não poderia, ninguém assim recomendava, que tinha muita gordura. Hoje depende da escolha do chocolate. Então assim, o chocolate meio amargo com essa concentração de cacau, ele é importante para o coração, desde que seja consumido com moderação. Uma média de 40 gramas aí no dia, e também fazendo rodízio, né? Então assim, hoje mudou um pouco o perfil aí das gorduras, né? Então o ideal é esse chocolate amargo ou meio amargo. E o achocolatado, às vezes, que a gente coloca no leite, que a gente encontra aí no mercado, também tem muito açúcar, né? Então esse cacau é puro, faz bem pro coração e a gente pode consumir. E na verdade, depois da consulta, da conversa com a Karina, é que você vai entender como adequar, né? Montar um cardápio, tudo. Porque assim, a gente fala aqui superficialmente, mas cada caso é um caso, né? Por isso que é necessário esse contato mais personalizado. E aí eu acho que o ideal, até eu tenho sentido falta, acho que vou providenciar uma balancinha, né? Tanto a balança para pesar, que controla, e a balança para os alimentos, porque sempre tem esse cálculo que é importante, né? A quantidade adequada vai fazer toda a diferença. O balanço, a gente tem assim noção, a quantidade de colheres, medidas, colheres de sopa, que também a gente consegue aí ter uma noção, né? E é importante assim, porque que a gente dá as orientações a respeito dos alimentos funcionais, né? Quais são esses benefícios para a saúde, mas assim, com o atendimento nutricional, eu não trabalho com dieta eu trabalho com dieta personalizada, né? A gente não tem dieta pronta, então assim, cada paciente tem uma necessidade, né? Uma patologia, né? Então assim, aí prepara a dieta, coloca os alimentos que são importantes no caso dele, né? Com esses alimentos funcionais, antioxidantes, a gente começa a diminuir o processo anti-inflamatório, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória, né? E hoje a gente tem consumido muito alimento que tem ômega 6 e diminui esse alimento com ômega 3. Então a gente mais inflama o nosso organismo do que desinflama, né? Então essa consulta é importante pra gente. Cada caso é um caso, né, Lenisa? A gente pode trabalhar individualizado. Ainda só para aproveitar a oportunidade, vamos falar um pouquinho da aveia, né? Que também é um item assim que a gente sempre ouve, né, falando, e tem até uma campanha muito interessante para o consumo maior de aveia, né? Então a importância da aveia para a gente no dia a dia. A aveia, o ideal seria o farelo de aveia para redução aí do colesterol. Tem as fibras solúveis, também são importantes para esse funcionamento intestinal. Tem as betas-glucanas, que são importantes para o nosso organismo, e é importante esse consumo. O ideal seria de 1 a 2 colheres de sopa aí por dia, né? E poderia fazer rodízio, então um dia consumir essa aveia e o farelo, outro dia essa linhaça e as outras fibras, porque às vezes o pessoal acaba achando muito saudável e coloca em excesso na dieta, né? Vários tipos de fibras no dia, porque já tem o pão integral, arroz integral que o pessoal tem consumido. Então, assim, esse excesso de fibra, a gente tem a recomendação ideal no dia, acaba interferindo na absorção de outros nutrientes. Então, por isso também que tem que ser dosada essa quantidade de fibra no dia. E com essa quantidade de fibra, imagina a quantidade de água que você tem que consumir, porque não adianta consumir fibra, tô errada, Karina? Não adianta consumir a fibra se não tomar água, porque aí piora a situação. O pessoal fala uma média aí de 2 litros, mas assim, também cada pessoa, dependendo do peso, a gente faz um cálculo para recomendação de água no dia. E é importantíssimo essa hidratação, né? Porque quem faz o transporte das vitaminas, quem elimina as toxinas é a água. Se a gente não está bem hidratado, às vezes o cérebro até acaba confundindo a fome da sede. Se você vai lá e tem uma compulsão, acaba comendo mais pela falta de hidratação, né? Então assim, a gente precisa dosar
tudo isso que é importante, esse comportamento, a água, as fibras, né, no dia a dia para cada indivíduo. Olha, parece difícil, mas não é. É só você receber essa orientação, você vai levar como uma fórmula para você. Depois, sair daqui direto para o supermercado, porque se vai começar a sua organização alimentar sem as compras adequadas, também já é um erro, né? Porque isso é experiência própria. A gente vai consumir o produto, não comprei, então deixa para amanhã, no outro dia eu começo. Então, começar a dieta na segunda, né? Se organizar já a semana, eu falo assim, para ir comprar as frutas, verduras, pelo menos uma vez na semana. Deixa tudo organizado. Deixa organizado, porque esse é o ideal. Se a gente tem em casa, a gente acaba dando continuidade à dieta. Quando acaba faltando, a gente substitui por um alimento que às vezes não é o saudável e já acaba fazendo o quê? Já começa a dieta tudo errada. E assim, eu acho que não é só segunda-feira que é dia de fazer dieta. A gente pode recomeçar todos os dias. Não deu ontem, então vamos começar hoje, né? Será que a pessoa, assim, ela pode fazer um exercício? Ela foi liberada pelo médico, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque também ajuda. Então, assim, a gente sempre precisa pensar que não é segunda-feira que a gente... é dia de dieta, todos os dias a gente pode recomeçar. Aliás, a semana começa no domingo, né, gente? Então vamos pensar de começar no domingo, porque assim já embala e já começa a semana muito mais saudável. Karina, eu tenho só que agradecer mais uma vez a sua participação. Vamos pensar depois em outras ideias, né? Armazenar na geladeira, tudo organizadinho. A gente vai combinando e até umas receitinhas, outras dicas que a gente pode até colocar no site do Prevencor, né? Você me passa, a gente vai postando lá para o pessoal acessar também. Com certeza, a gente pode já se organizar com o próximo tema e às vezes até o pessoal tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão e a gente volta a se falar. Muito bem, tá vendo? Olha, tá aqui mais sugestões para você, mais dicas e o que é mais importante, eu acho, a motivação para você continuar e não desistir. Então a equipe Prevencor trabalhando para que você tenha mais saúde, para que você seja mais feliz. Até o próximo programa. Tchau!